É uma grande alegria, uma honra mesmo, nos reunirmos para a reflexão a respeito do Espiritismo. E nós gostaríamos de iniciar as nossas reflexões da noite, lembrando de uma história que está contada na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E num dos capítulos dessa obra, o Espírito conta sobre um momento em que o apóstolo Bartolomeu travou um diálogo muito interessante com o Mestre Jesus. Na realidade, Bartolomeu era muito triste e por várias vezes o Mestre Jesus o surpreendia e ele estava num estado melancólico, um tanto entristecido mesmo. E numa dessas circunstâncias, o Mestre então perguntou a ele sobre o que acontecia. E Bartolomeu explicou que uma grande alegria lhe tomara o coração quando ele travou contato com as informações sobre a Boa Nova e conheceu as informações a respeito do mundo, do reino dos céus, que hoje nós poderíamos chamar o mundo espiritual. Porque ele então começou a ter novas esperanças de que poderia de fato encontrar algum local, algum momento em que fosse possível de fato a equidade, a felicidade. Porque a Terra, as relações do mundo físico, material, o entristeciam muito. Ele via em todos os lugares a injustiça, a falta de respeito, e ficava se perguntando e chegava à conclusão de que não seria possível ter de alguma forma relações diferentes. Ele mesmo, que era um pescador, muitas vezes não obtinha bom preço para o comércio. Quantas vezes na sua hora de lazer, dedicando-se às pregações junto ao mestre, recebia da sua família o escárnio, a reprimenda, a incompreensão. Ele não acreditava, dizia ao mestre, na possibilidade da transformação da sociedade terrena. E foi então que Jesus disse a ele: Bartolomeu, você acha que eu teria vindo ao mundo se eu não tivesse plena certeza na implantação do reino de Deus na terra? E o apóstolo então reanimou-se, a ponto de transformar sua vida. De fato, Jesus é conhecido por todos aqueles que o estudam seriamente como um ser muito especial. Não no sentido de ter sido assim criado, porque nós sabemos que todos nós chegaremos ao seu nível de perfeição pelos nossos esforços e com a ajuda de Deus. Mas, de fato, uma individualidade superior intelectualmente e moralmente. Conhecedor, mais conhecedor de todas as coisas do que as pessoas que lá estavam à sua época e que aqui estão ainda hoje, mas também capaz da prática do bem, do amor ao próximo. De fato, Jesus veio ao mundo por acreditar na potencialidade do ser humano. Mas ele não apenas veio ao mundo. Na realidade, ele recebeu das mãos do Criador, e aqui usamos mãos num sentido metafórico, a incumbência de governar o planeta Terra. E ele então conduziu a formação do planeta desde as primeiras eras até a condição da chegada do homem para a encarnação dos espíritos, os seres humanos que somos nos corpos físicos. Mas ele não apenas regeu e organizou a estrutura física da casa planetária, mas ele também enviou reveladores, capazes de nos fazer acessar e compreender
a lei divina. Porque, embora a lei divina esteja na nossa consciência, também é verdade que pode acontecer de nós esquecermos ou não compreendermos da forma devida, sendo necessário reforços. E esses reforços vieram. E a compreensão da lei divina é fundamental para as nossas vidas, porque essa lei é que rege tudo. Essa lei rege o mundo material e rege também o mundo moral. Se Jesus, que demonstra e demonstrou na sua estada conosco fisicamente uma grandeza de caráter incomparável, que nenhum outro ser humano já atingiu neste planeta, embora atingirá um dia, porque Ele é o modelo para a caminhada que nós podemos e faremos. Um ser de tal envergadura intelectual e moral não teria vindo ao mundo para a sua pregação se ele não tivesse certeza total e absoluta da possibilidade da regeneração da humanidade. Se ele não tivesse certeza em cada um de nós, se ele não tivesse o conhecimento de que todos nós somos uma potência divina em desenvolvimento e que nós temos forças na alma que necessariamente se desenvolverão e que transporão as dificuldades pessoais, familiares, institucionais, instalando na Terra uma sociedade mais justa, igualitária, ética, moral. E Bartolomeu sentiu dentro dele uma mudança muito significativa, a ponto de ele passar a olhar para as circunstâncias da vida de outra forma. E automaticamente essas circunstâncias para ele se transformaram. Mas Jesus disse-lhe mais, que para que esse reino se implantasse também na terra, entre nós que aqui estamos, seria necessário que ele mergulhasse e construísse as suas raízes profundamente no coração de cada um de nós. E de fato, Jesus não só esteve conosco, demonstrando na prática que é possível ser fiel a Deus. E não são apenas os teólogos que atestam a grandiosidade desta individualidade. Há também os historiadores, sem qualquer comprometimento com a religião, como por exemplo Ernest Renan. E nós não estamos dizendo isso porque o testemunho dos teólogos, o testemunho dos religiosos seja de menos valor. Apenas para atestar que de fato ele é reconhecido por todos aqueles que seriamente o observam. E este mestre vem preparando a nova era desde antes do surgimento do planeta Terra. De fato, quando a Terra ainda era uma bola incandescente, recém-saída do astro solar, a esse espírito designou Deus para a coordenação, a governança do nosso planeta. E ele, desde esse período, vem estabelecendo todo um processo de desenvolvimento do planeta que nós podemos ver registradas pela ciência a partir das eras geológicas, até a possibilidade da habitação pelos seres humanos e pelos espíritos que somos encarnados nos corpos humanos. O ser humano é o espírito, o ser inteligente,
criado por Deus para a felicidade. E não apenas o Mestre Jesus, porque é da característica de um espírito, à medida que se evolui intelecto, moralmente, a competência também da gestão dos planetas, como há espíritos que gerem os continentes, os países, as famílias, e como cada qual de nós tem o seu anjo de guarda, ele teve também o cuidado de fazer chegar ao planeta Terra, no momento adequado, a revelação da lei divina. Embora Deus já tenha nos feito com a centelha da lei divina, que está exatamente na nossa consciência, e que poderia ser acessada e pode ser acessada por cada um de nós. Cada um de nós pode consultar a própria consciência e encontrar nela a diretriz exata. Mas, apesar disso, embora não seja necessário, é possível que o aluno em aprendizagem, e nós todos estamos em aprendizagem da vida, possa esquecê-la, ignorá-la, ou necessitar de algum reforço. E nesta hipótese, o educador por excelência, em nome de Deus, nosso Pai, Pai também de Jesus, fez chegar ao planeta espíritos mais evoluídos do que a média da humanidade, que traziam a lembrança dessa lei, a lei natural, aquela que rege o mundo físico e aquela que rege o mundo moral, porque a lei divina está em tudo. E é uma das coisas mais importantes das nossas vidas, o conhecimento e a reflexão sobre essa lei. Porque ela diz tudo sobre nós. Ela diz tudo sobre o que nós podemos ser uma vez buscando-a. Ela dá o caminho para a felicidade. E quem de nós não deseja ser feliz? E foi exatamente por isso que chegou, embora muitos reveladores tenham vindo no Ocidente e no Oriente, porque não importa que se conheça necessariamente o nome Jesus, mas importa que a sua mensagem chegue. E ela chegou a todos os povos do mundo, através dos seus mensageiros. Mas também tem uma função muito significativa, e por isso chegou para nós, especialmente no Ocidente, esta figura inesquecível. E nós temos então, dentro do grupo das revelações da lei divina, uma individualidade que fez um papel muito significativo na história do nosso planeta: Moisés. Porque embora ele tenha reencarnado em uma região específica, tratava-se, naquele momento da sua chegada ao planeta, dos povos que habitavam a terra mais capazes de compreender que Deus é único. E naturalmente, pela sua fé e pela sua devoção, demonstrarem essa convicção ao mundo conhecido e por decorrência ao que se viria a conhecer, porque a cultura se alastra dessa maneira. E Moisés realizou um papel muito significativo na história das revelações, trazendo essa certeza do Deus único. E trouxe também os 10 mandamentos da lei de Deus, que permanecem e permanecerão sempre atuais, e que chamavam a observância do respeito ao Pai,
ao próximo, aos seus bens, à sua afetividade. O honrar o dia de sábado, numa metáfora, a necessidade de dedicar-se às questões espirituais e não apenas às físicas. Porém, Moisés precisou trazer também outras leis mais conhecidas como as leis mosaicas, que eram especificamente leis civis necessárias para controlar um povo que ainda não tinha um desenvolvimento moral e civilizatório. Um povo bastante turbulento e passional, que só cederia à ideia de um Deus punitivo, que era, na verdade, apenas a expressão da justiça. E também há uma lei civil em que o medo deveria estabelecer, de alguma forma, uma limitação. De alguma forma, um direcionamento civilizatório. E assim foi feito o seu trabalho. Mas todo educador faz reforços. Porque esses reforços são necessários aos espíritos, nós, que encarnamos em corpos diferentes, nas mais diferentes épocas da humanidade, rumo ao progresso. E houve então uma série de profetas, uma série de outros reveladores, que trouxeram reforços a essa revelação trazida por Moisés, mas houve um momento, um inesquecível momento, em que o próprio governador planetário encarnou entre nós. Ele nasceu em circunstâncias muito especiais, de uma simplicidade inesquecível. Demonstrou uma lucidez impressionante desde a mais tenra idade. Um respeito imenso a todas as individualidades, honrando em primeiro lugar o seu pai e a sua mãe. Ele trocou o convite aos 12 anos para ir compor no sinédrio junto aos adultos nas pregações. Tamanho foi o reconhecimento da sua inteligência pela carpintaria anônima com o seu pai. Naquele mesmo dia em que a sua mãe Maria buscaria conversar com os sacerdotes do templo para esse encaminhamento, ele pede: Pai, aceita-me na carpintaria. Dando também uma lição da necessidade da preparação, do tempo para as coisas e do valor de todas as coisas, não apenas daquelas que são vistas, mas sobretudo daquelas que produzem em proveito do nosso desenvolvimento pessoal. E o Mestre Jesus não veio destruir a lei de Deus ensinada por Moisés. Ao contrário, veio adaptá-la ao nível de desenvolvimento intelecto-moral daqueles que estiveram ou que estávamos reencarnados naquele momento. E através de todos aqueles que aderiram verdadeiramente aos seus ensinos, espalhar-se pela terra, por uma boa parte da terra. Ele vem resumir os 10 mandamentos num preceito moral interessantíssimo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Essa frase, ela é bastante conhecida e muitas vezes até repetida. E às vezes pode até passar despercebido o sentido profundo que ela tem. Mas ela equivale também a fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito por nós. E esse preceito, do ponto de vista ético, é um preceito garantidor da paz no mundo. E é apenas por ele ter sido ignorado até então, onde ele foi, que a paz tem sido abalada.
é de uma capacidade de nos trazer de fato a uma convivência, como no fundo é o que desejam os nossos corações. Que nós vemos de fato a grandiosidade desse ensino. Ele vem também nos ensinar que Deus é justiça, mas também é amor. E que por amor nos criou e provê as nossas vidas, às vezes com facilidades, às vezes com dificuldades, porque também o desafio é a providência. Como crescer sem o desafio? Ele estabelece um ensino sobre a vida futura, sobre o fato de que nós estamos temporariamente no corpo físico, mas uma vez morto o corpo e de alguma forma engolido pela terra, ali nós não estaremos. O espírito que nós somos, o ser que pensa, que move o cérebro, que move o corpo, esse permanecerá vivo e viverá no mundo espiritual. Esse é o reino dos céus a que ele se refere. Ele vem ensinar também uma crença profunda no ser humano, quando atende inúmeras pessoas e faz de pessoas muito comuns, tão comuns quanto qualquer um de nós possa se considerar, mas transforma em individualidades profundamente corajosas, amorosas, altruístas. E de algum modo o Mestre traz os germens de todas as verdades sobre a lei divina. E demonstra o quanto o amor ao Pai pode transformar as nossas vidas. Ao Pai que nos criou, a Deus, nosso Pai. E dá então, no final da sua existência física, a prova do perdão a todos que não o compreendemos. E marca, divide a história, antes e depois dele. Mas ele anunciar, e está escrito no Novo Testamento, mais particularmente no Evangelho de João, que ele não dissera tudo, mas que ele enviaria um outro Consolador, e portanto, não ele mesmo. E que este Consolador ensinaria todas as coisas, e portanto, ele não as havia desenvolvido todas, haveria algo a ser desenvolvido. E que mais do que isso, nos faria lembrar o que for esquecido, significando dizer que ele já sabia que nós esqueceríamos a mensagem. E de fato, muito se fez de imprudente em torno do nome do Mestre. Mas ele disse também que este Consolador ficaria para sempre conosco, deixando vislumbrado que esse Consolador não poderia ser uma pessoa, porque pessoa alguma fica para sempre. Seria necessário algo capaz de permanecer nos corações. Uma doutrina, um conteúdo interiorizado é capaz de permanecer. Vem então, no século XIX, o Espiritismo, e chega para comprovar cientificamente, porque os métodos utilizados para o processo de elaboração, para o processo de construção desta revelação, atendem a critérios científicos de checagem, de testagem, para comprovar que a vida futura existe.
porque demonstra por meio da mediunidade esses que, estando fora do corpo físico, se apresentam a nós, pelos sonhos ou em estado de vigília. E que trazem informações sobre como é exatamente essa vida após a morte. Informações sobre o que nós estamos fazendo aqui. Para onde vamos? Quem somos? Esclarecendo as dúvidas que estiveram presentes na humanidade. Que é Deus? Para que a vida? Qual o sentido das coisas que nos acontecem? Por que uns perfeitos fisicamente e outros não? Por que uns morrem em tenra idade e outros muito longevos? E vem dar respostas a indagações, desenvolvendo e relembrando aquilo que o Mestre Jesus nos trazia. Foi também Jesus quem enviou o Espiritismo. É também Ele que coordenou a equipe de espíritos que trouxeram essa revelação. E, portanto, o Espiritismo tem uma característica um tanto diferente da revelação feita por Jesus e da revelação feita por Moisés. Ele também não vem destruir a lei, porque a lei é indestrutível, pelo menos a divina. E é auto-aplicável, ela se aplica quer a gente queira, quer não queira. Não há como esconder-se da lei divina, e nem nós desejaríamos, porque ela é uma lei de amor. Ela não foi feita para punir, ela foi feita para nos estimular ao progresso e nos recompensar também pelos esforços que façamos. Mas o Espiritismo tem uma característica diferente, porque ele não está personificado em um revelador. Por isso, a obra inaugural do Espiritismo, que surgiu em 1857, chama-se O Livro dos Espíritos, porque eles são os autores. O que se deu foi uma revelação de espíritos diferentes, nos mais diversos continentes, através de diferentes pessoas com uma competência da mediunidade e que receberam informações idênticas, se não na forma, pelo menos no fundo. E essas informações chegarão a uma individualidade que, embora não personifique o Espiritismo, foi uma figura muito importante para a chegada dessa revelação na Terra. Porque esta revelação, vinda de tantos pontos diferentes, precisava de alguém que a unificasse, que recebesse todas essas informações, comparasse se elas eram semelhantes ou não, e as colocasse em um corpo de doutrina, se fosse o caso, como foi. Porque estas informações vinham de pessoas que nunca tinham se visto, e que, portanto, era muito difícil que alguém da América, da África, da Rússia, da França, de outros locais, oferecessem as contribuições tão semelhantes sobre o que é Deus, se essa vida é a única ou não. De fato, havia ali alguma possibilidade de comparação muito interessante, mas era preciso alguém para olhar isto. E esta pessoa nasceu na França, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, que tomará um pseudônimo para a publicação da primeira obra do Espiritismo, Allan Kardec. Tratava-se de um professor muito reconhecido pelas suas competências metodológicas,
que vai adotar esse pseudônimo para não confundir a obra dos espíritos com a obra dele, porque ele não pretendia apossar-se de um trabalho que não era dele. Foi dele o trabalho de organização desses conteúdos. E, diga-se de passagem, um trabalho brilhante. Mas o conteúdo da revelação tinha uma autoria, os espíritos. E nós então veremos este professor tão dedicado, num determinado momento, tomar contato com um fenômeno, as mesas girantes ou dançantes. Fenômeno esse que acontecia na França e em muitos outros lugares da Europa, nas Américas, há registros na África, há registros na antiguidade da humanidade. As mesas giravam, iam ao teto, batiam, desciam, sem que nada aparentemente explicasse. E os salões se enchiam, os jornais apresentavam na sua capa. E as pessoas se divertiam. Num primeiro momento, eram movimentos que poderiam ser causados por qualquer fenômeno da natureza conhecida, a eletricidade, por exemplo, o magnetismo. Mas já era algo a ser estudado, porque até então não se vira uma mesa se mover por esse efeito. Mas, aos poucos, esses movimentos apresentaram sinais de livre vontade, de inteligência. Porque os movimentos não eram apenas circulares, como todos os movimentos da natureza, inclusive dos planetas em torno do Sol, é comum esse movimento da natureza, mas não era sempre assim. Às vezes eram movimentos bruscos, às vezes eram movimentos lentos. Mas, um passo adiante, alguém resolveu fazer uma pergunta, estabelecer um condicionamento, e a mesa respondeu. Uma batida no chão para sim, duas para não, ou vice-versa. E depois a mesa apontou as letras do alfabeto. Tantas batidas para o B, duas para o C, três, e assim foram sendo compostas palavras e frases. E essa força até então desconhecida que movia esse fenômeno, que era visto por todos, e que foi estudado por Allan Kardec, à época com o seu nome de batismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ela mesma, a mesa, na verdade instrumento de uma inteligência, disse ser os espíritos. E disse mais que os espíritos eram apenas e nada mais do que as almas dos homens, dos seres humanos, sem o corpo físico. E indicaram outros meios para continuar essa comunicação com os encarnados. E esses meios foram conhecidos, a psicografia, a psicofonia, e passaram a ditar informações de um conteúdo absolutamente significativo. E um conteúdo que não tinha passado pela mente de nenhum dos médiuns, que às vezes estava acima das competências intelectuais deles, alguns às vezes até iletrados, ditados em línguas que não eram conhecidas por ninguém que ali estava recebendo, e que davam respostas a questões elaboradas mentalmente. E assim, essas informações foram chegando, e o codificador teve o cuidado de fazer a mesma pergunta para médiuns diferentes, a fim de checar se a resposta era a mesma. Naturalmente, pessoas que não se conheciam. E num determinado momento ele se dá conta que tinha em mãos um conjunto de informações que equivalia a uma tese, a uma doutrina, a uma revelação. E compila essas questões na obra inaugural, o Livro dos Espíritos, que se esgota rapidamente.
e que na sua segunda edição vem ainda mais desenvolvido do que na primeira. A primeira com 501 questões, a segunda e definitiva, até a questão 1019. E depois dessa obra, outras vão ser lançadas durante pouco mais de 10 anos de trabalho intenso. Obras que desenvolvem as partes deste livro, o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, se formos pegar pela ordem, o Livro dos Médiuns primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo depois, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e por último, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Compondo assim o Pentateuco Espírita, a doutrina espírita. E nós fazemos questão de tratar a respeito do trabalho desta individualidade, justamente porque estamos na semana das lembranças sobre a sua desencarnação. Aliás, se eu não estou errada na data, hoje. O dia em que fez o passamento depois de ter cumprido a sua missão. E nós devemos ao nosso Mestre Jesus e também ao nosso professor Allan Kardec a chance de entendermos a vida. Bastando para isso o estudo das obras que estão no alcance das nossas mãos, hoje, através de um clique. E efetivamente de mergulharmos e nos nutrirmos com a compreensão sobre a lei divina. Porque o Espiritismo vem fazer um movimento extremamente importante e que ele está fazendo. A aliança entre a ciência e a religião. A aliança entre a fé e a lógica. Porque a má interpretação das revelações da lei divina e o mau uso dos métodos científicos trouxe ao nosso planeta, por escolha nossa, um desafio muito significativo. As religiões se afastaram da razão e se afastaram, e não estamos aqui fazendo menção crítica a nenhuma delas, não estamos dizendo que os religiosos o fizeram, estamos nos referindo a fatos históricos que podem não corresponder ao pensamento daqueles que as representam, mas historicamente se viu um afastamento da religião em relação ao raciocínio, em relação à aceitação do que as leis orgânicas demonstram, a física, a química, a biologia, a genética, e até mesmo as ciências da mente. Por outro lado, houve também um afastamento da ciência em relação à compreensão de que existem elementos no mundo que não são conhecidos em laboratório. Porque os equipamentos que nós temos em laboratório não dão conta de investigar o espírito. Não foram feitos para isso. E o espírito, o princípio espiritual, é fundamental para nós entendermos muitas coisas que acontecem no mundo, inclusive as curas de Jesus, os fatos extraordinários que marcaram a vida dele e aquelas que acontecem todos os dias. Houve consequências? Houve. De um lado, a incredulidade e o materialismo, que tem nos levado ao descaso pelo próximo e ao suicídio, jogando fora a oportunidade redentora do corpo físico
para precisar tê-la depois, talvez em condições mais difíceis. Mas o esquecimento da lógica levou à intolerância e ao fanatismo, ambos muito desafiadores. Na medida em que as revelações nos direcionam à possibilidade de encarar a fé frente a frente da razão, nós então compreendemos que cremos, mas sabemos por que cremos. Nós podemos compreender que o fato, por exemplo, de a ciência biológica explicar o funcionamento do corpo humano ou a geologia ter demonstrado como a Terra foi feita, em nada diminui a grandeza de Deus, só a demonstra. Porque se é verdade que a ciência explicou muita coisa, também é verdade que ela não criou. Determinados elementos que são criação divina. Como dizia um pequenininho na evangelização, você é capaz de criar o sol? E ele disse, mais claro. Levantou o papel, o sol desenhado, e a evangelizadora, não, aquele sol. Ah, não, aquele está demais para mim. Então, de fato, nós estamos convidados, a partir desta revelação, que faz o desenvolvimento das anteriores, a poder entender que faz sentido sim a religiosidade, a poder entender que existem explicações lógicas para as coisas. E nesse sentido, uma nova era se estabelecerá. Porque não há espaço para fanatismo, mas também não há espaço para incredulidade. Não há espaço para o materialismo. Há espaço para o respeito à vida material. Mas a certeza de que isso que nós estamos vivendo não é a única coisa que existe. É apenas um momento, embora um momento de extrema importância. De fato, nós podemos talvez, como Bartolomeu, olhar para o mundo e dizer, mas como? Como nós podemos falar de uma nova era? Talvez, quando a Terra era constituída apenas pelos homens das cavernas, se nós lá naquela condição tivéssemos lucidez para pensar nos termos que vamos propor, nós duvidaríamos que algum dia nós estaríamos aqui, por exemplo, com esse microfone, com a luz elétrica, com a internet. Talvez nós duvidaríamos que os direitos humanos tivessem feito os avanços, a diplomacia. E imediatamente nos virá à mente, mas nós temos visto também os países para os quais os maiores avanços da diplomacia parecem não ter feito tanta diferença. Mas o processo da transformação se dá assim mesmo, pelos altos e baixos. Nós também vimos ao mesmo tempo, e vemos cada vez mais, uma atitude de não compreensão desses mecanismos de fazer justiça com as próprias mãos, como algo natural ou interessante. Nós estamos vendo sim, como nunca antes tivemos notícias, muitas organizações e movimentações e disposição de pessoas em prol do bem e da paz. E muito possivelmente, a cada período que passe, situações como a que a gente vê hoje e que ainda são grotescas, são inegavelmente grotescas, se repetirão menos e menos e menos. Aquilo que hoje ainda é normal, será o anormal e depois o inexistente. Porque toda esta organização que nós vemos na natureza, no mecanismo das revelações, nos suscita essa certeza de que existe ordem.
existe direção. Nós sentimos isso também no nosso coração. Porque não acessamos apenas a lei divina pelo raciocínio, acessamos também pelo sentimento instintivo que está até nos povos selvagens. Onde eles teriam aprendido? Está de fato na consciência. Nós estamos então hoje, cada um de nós, convidados. E esse convite se renova a cada dia, a cada instante, a escolhermos sermos parceiros da nova era. Dentro das nossas casas, nas nossas profissões, com os cônjuges, filhos, familiares, também na seara do centro espírita, dos templos religiosos, porque temos trabalhos muito significativos. Porque o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. À medida que a verdade será acessada por todos, e nós temos o reconhecimento, por exemplo, das manifestações mediúnicas em outras vertentes. Possivelmente com uma compreensão bastante diferente daquela que dá o Livro dos Médiuns, mas a verdade de que o indivíduo fora do corpo pode se comunicar com o indivíduo no corpo, essa está generalizada na história também. De fato, nós carregamos dentro da alma, e vemos isso em pessoas que nunca tiveram contato com o Espiritismo, a sensação de que não tem sentido uma inteligência ser criada para viver 70 anos, 100, 150 que seja, e fenecer, desaparecer para sempre. Isso não atende à lógica e nem ao sentimento. Então, de fato, significa dizer que nós estamos convidados a olhar de novo para a grandeza de Jesus, como um modelo, como mestre. E também aqueles que nos identificamos com o Espiritismo para a nobreza e a grandeza do codificador Allan Kardec e dos ensinos dos Espíritos, acionando as potências da nossa alma para o bem. Porque também a nova era estabelece uma transição planetária. Aqueles espíritos que assumem para consigo o desejo e o compromisso de construírem uma sociedade mais ética e justa, em que se faça ao outro o que se deseja a si mesmo, estes fazem jus a permanecer nesta escola. O recrudescimento do orgulho e do egoísmo talvez requeira de nós uma outra escola, e os mundos são muitos. Mas se nós aqui moramos no planeta Terra que nos acolheu, Jesus também que nos acolheu e nos conhece pelo nome a cada um de nós. Se nós estamos aqui nesse instante, nós podemos cuidar do planeta como das nossas casas, é a nossa morada, é a nossa escola, não só do ponto de vista ecológico, que precisa, mas também do ponto de vista dos pensamentos e das ações. Porque isso também cria um ambiente saudável. E nós então nos direcionando para o final, lembramos da conversa de Jesus com Bartolomeu. Jesus não teria vindo ao mundo se ele não tivesse certeza das nossas competências. Ele não teria organizado a terra e todas as revelações se ele não tivesse profunda confiança na lei de progresso. Tudo progride. E nós podemos acelerar o progresso decidindo fazê-lo todos os dias das nossas vidas. E assim como Bartolomeu, que não só superará a tristeza, como dará a vida pela divulgação da mensagem cristã, todos nós estamos convidados também
a essa redescoberta do olhar para o mundo, a partir da companhia, da reflexão, do quanto Deus é bom e a lei divina é essencial para as nossas vidas. Conhecê-la, refletir, seguir. É a necessidade das nossas almas, é a possibilidade de preenchimento dos vazios que eventualmente existam. Agradecemos profundamente a atenção, desejando que o Senhor da vida nos abençoe, nos fortaleça e nos motive, que a esperança se mantenha viva nos nossos corações, porque a esperança nunca morre. Ela faz parte das nossas potências e ela pode ser despertada pela vontade. Que o Senhor seja conosco e nós com Ele. Boa noite a todos.